Graças a paz, meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês. Mais um estudo bíblico, mais, uma, mais um momento onde nós vamos conhecer mais da vontade de Deus para as nossas vidas. E eu sou grato a Deus por este momento com vocês. Hoje aqui estou gravando, eu estou a 8h30, né, de diferença. É um prazer ter esse contato mesmo distante com os irmãos, tá? Nós vamos ler um salmo e depois nós vamos fazer uma oração pedindo para Deus perdoar os nossos pecados e pedindo para Ele falar aos nossos corações, tá? Nós vamos ler o salmo de número 8. Salmo de número 8. Diz assim a palavra de Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois dispuseste nos céus a tua majestade, da boca dos pequeninos e das crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a tua lua e as estrelas que estabeleceste, este é o homem que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste domínio sobre as obras de tuas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe puseste: ovelhas, bois, todos, e também os animais de campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que percorre a senda dos mares. Ó Senhor, nosso Deus, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Este salmo é um salmo maravilhoso porque mostra a beleza do nosso Deus, a beleza de um Deus tão poderoso, tão majestoso, mas ao mesmo tempo um Deus que se preocupa conosco, que nos criou e nos formou. Mas aqui o homem principal, né, a essência do homem principal, quando você olha isso, o que é o verdadeiro homem, né? Nós temos que olhar para Jesus. Então, em Jesus nós temos as duas naturezas, né? Não é metade de uma ou metade da outra, mas as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Então, quando nós queremos ver o que é o homem, esse domínio sobre a natureza e esse domínio sobre todas as coisas, que era para ter desde o início, nós precisamos ver isso em Cristo Jesus, meus irmãos. Então, esse é o Deus maravilhoso, né? Quão magnífico em toda a terra é o seu nome. E esse é o desejo de Deus, fazer o nome dele grande sobre toda a terra. Vamos orar então, vamos clamar ao Senhor e fazer com que ele fale conosco, nos perdoe, que possamos desejar isso, a beleza e a glória dele sobre toda a terra. Feche seus olhos. Só Santo Deus, te bendizemos e te adoramos na beleza da tua santidade. Tu és o Deus grandioso, bondoso, ó Pai. Tu és o Deus único, Criador dos céus e da terra. E quão grande é o seu nome, Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso que tem feito grandes coisas, Senhor Deus, com o seu povo. Por isso, ó Pai, estamos alegres, estamos felizes, estamos contentes, ó Pai, porque o Senhor ouve as nossas orações, porque o Senhor nos perdoa, porque o Senhor está conosco constantemente, ó Pai. Grande é o Senhor, digno de honra, de glória, de poder, e o teu nome, Senhor Deus, é para ser grande, exaltado por sobre toda a terra. Pai, em nome de Jesus, pedimos que esse Deus tão maravilhoso, ó Pai, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe, Senhor Deus, as vezes que agimos contrário à tua vontade. Perdoa-nos, ó Pai, porque às vezes nós não sabemos como agir, ó Pai.
E diante disso, nós nos ajoelhamos diante do Senhor e clamamos o perdão e pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor se faça presente em nossas vidas, que o Senhor haja com a tua mão poderosa, nos guiando, nos protegendo, nos auxiliando e nos moldando à sua imagem, Pai. Oramos confiando em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos ler então um texto lá de Gênesis capítulo 15, tá? Gênesis capítulo 15, nós vamos ler esse texto agora. Gênesis capítulo 15, versos de 1 a 6. Tá? Gênesis 15, de 1 a 6. Diz assim: Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão uma visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filho e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o seu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Esse é o nosso texto de estudo de hoje, tá? Semana passada nós estávamos falando um pouco sobre a Torre de Babel, né? Falamos sobre a Torre de Babel, falamos sobre tudo o que aconteceu ali, como Deus agiu na Torre de Babel. Enquanto o desejo de Deus é que o homem espalhe seu nome, né, o nome dele, né, o nome de Deus, sobre toda a terra, ali na Torre de Babel, eles não desejam isso, eles queriam fazer com que as pessoas se achegassem no lugar e fazessem não o nome de Deus grande, mas o nome dos homens grandes. Por causa do homem, a terra estava cheia de pecado. E nós vimos isso porque quando o texto vai falar que eles tinham uma só linguagem, ali não é uma língua de idioma, né? Como nós temos o português, o inglês, o hindi, o barrados e assim por diante. Não é o idioma, mas é a maneira de se falar, é o que se estava falando. E o que se estava falando ali? Eles estavam unidos num só propósito, pecaminoso. Havia somente uma maneira de falar, apenas uma maneira de agir, que é a maneira pecaminosa, de querer fazer o contrário o que Deus ordenou. Se Deus manda, então, eles se espalharem, porque Deus deseja fazer a glória dele se espalhar sobre toda a terra e fazer o nome dele de Deus grande, o homem, ele age de uma maneira pecaminosa, ele age de uma maneira contrária. Ele não quer se espalhar, ele quer se amontoar no lugar e fazer o nome dele, do homem, grande. A terra estava cheio de pecado e tudo que o homem podia fazer era pecar, certo? Isso é interessante porque Deus então ele confunde os homens não no idioma, mas nas intenções do coração. E a torre deixa de ser construída. Não é o idioma, mas é o desejo do coração. Então, aquele que chama o mundo à existência, lá em Gênesis capítulo 1, agora ele faz um segundo chamado, em Gênesis capítulo 12, é o chamado mais específico. É um chamado a um idoso chamado Abrão, casado com uma mulher estéril chamada Sarai. Olha só que interessante. Deus ele pega, já que o homem queria fazer
o nome dele grande ficando no lugar, Deus, esse Deus maravilhoso que cria os céus e a terra, agora ele chama especificamente um homem chamado Abrão, que tem uma mulher estéril chamada Sarai. E o que é interessante, Abrão é da mesma terra onde estava sendo construída a Torre de Babel. Ele era de Ur. A Torre de Babel estava sendo construída na região da Babilônia. E Ur dos caldeus é Ur da Babilônia, a região da Babilônia. Os moradores queriam se achegar ao céu, né? Para fazer o nome deles grande. Com Abraão, Deus é que aparece a ele, Deus aparece ao homem. Enquanto os de Babel queriam ficar juntos no lugar, Deus espalha Abraão sobre toda a terra para uma terra que ele ainda vai mostrar. Enquanto os homens de Babel queriam fazer os seus nomes grandes, Deus abençoa e faz o nome de Abraão grande, e a partir daí dele todas as nações vão ser abençoadas. Olha só que interessante esse contraste entre a Torre de Babel, um pouco que a gente já viu semana passada, e, e o chamado de Abraão. Mas aí fica uma pergunta no ar. Como Deus faria o nome de Abrão grande se ele não tem filhos? Como Deus faria o nome de Abrão grande se ele não tem filhos? A esposa dele é estéril. E nisso vem o nosso texto de hoje. Vem o que nós vamos falar hoje. E esse texto é fundamental na tradição, pois ela é considerada por muitos estudiosos como uma declaração mais antiga da fé abraâmica, da qual todos os outros são derivados. Essa, perdão, esse texto é muito importante porque ele foi muito importante nessa ideia de imputar justiça, essa ideia de justiça, de ser imputado, de ser justificado, foi muito importante para Paulo e, consequentemente, é muito importante também para Lutero futuramente. Então, esse texto tem um peso muito grande dentro da tradição cristã, tá? E como vimos, o chamado, como disse, vimos então o chamado, a promessa a Abrão, interessante, porque eu estou chamando a Abrão, porque ainda não foi mudado o seu nome, tá? Então vimos então o chamado, a promessa a Abrão, mas chegamos no capítulo 15, o problema da esterilidade continua, persiste. A promessa demora, por isso gera uma dúvida no coração de Abraão. A gente não sabe quanto tempo durou entre Gênesis 12 ao Gênesis 15. A gente não tem essa ideia, mas gera uma dúvida no coração de Abraão. Como confiar na promessa se todas as evidências, todos os fatos mostram algo contrário a essa promessa? Como confirmar e confiar numa promessa se tudo que se apresenta na vida de Abraão vai contrário ao que Abraão está vendo, né? A promessa de a esposa é estéril, eles já estão idosos, né? Já estão mais velhos. Como confiar nessa promessa? O fato de Abraão acreditar é que faz ele o pai da fé. É o fato dele acreditar nessa promessa que faz Abraão o pai da fé. E nós temos os 6 versos divididos dessa maneira. Eu estou olhando sempre do lado porque as minhas anotações estão ali. Então nós temos o verso 1, a promessa fundamental de Yahvé. No verso 2 e 3, nós vemos o protesto de Abraão. No verso 4 e verso 5, nós temos a resposta de Yahvé. E aqui eu estou colocando Yahvé de propósito nesse texto, né, nesse vídeo. Yahvé, depois vou explicar o porquê. E por último, o verso 6, a aceitação de Abraão, ok? O texto começa então dizendo, no verso 1, algo bem interessante.
Depois desses acontecimentos, o texto vai dizer então o que aconteceu com Ló, as guerras, a questão de Melquisedeque, do verso 13, verso 14, a separação de Ló, todos os problemas que aconteceu com o sobrinho. Então, depois de tudo isso, depois da ação de Melquisedeque, depois da aparição de Melquisedeque, veio a palavra do Senhor a Abraão. E ele diz para Abraão: não temas. Não temas. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque alguns comentaristas vão dizer que esse texto, essa expressão, não temas, pode ser interpretada diante das incertezas que jogavam contra a promessa de Deus a Abraão. Mas eu acredito aqui nesse texto, né, numa interpretação que pode ser essa, mas de uma maneira contrária. Por quê? Ah, Para mim, essa expressão não temas, ela é a primeira vez que aparece aqui Abraão, tá? A primeira vez que aparece a Abraão, a primeira vez que Deus aparece a Abraão, que essa palavra aparece a Abraão, é em Gênesis capítulo 12, e ali já é uma ordenança: sai da tua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão não conhece a Deus. Se você ler depois lá em Josué, você vai ver, Josué, se eu não me engano, 24, vai dizer que ele tinha, o pai de Abraão tinha seus ídolos, então não conhece, não tem um relacionamento com Deus. Ele é da região de Ur dos Caldeus. Então, ah, Deus aparece para Abraão em Gênesis 12 e dá uma ordenança para ele. Aqui é a segunda vez que Deus aparece e diz para Abraão, a palavra do Senhor diz para ele, disse: não temas. Por quê? Para mim, esse não temas é muito associado ao que acontece em outros textos da Bíblia, e um deles mais conhecido, principalmente no Antigo Testamento, mas no Novo nós temos algumas expressões assim também, de não temas, de Jesus falando. Mas o mais conhecido nosso é Isaías 6, quando Isaías vê a glória de Deus, né? E tem medo porque ele é pecador. Por ele ser pecador, ele tem medo, e Deus vem com uma tenaz e coloca na boca dele. Então, para mim, esse não temas, ele tem a expressão de alguém que está caminhando com Deus, que é pecador, e tem um encontro com aquele que é santo, santo, santo. É com aquele que não há pecado, não reside sombra de mudança, aquele que é perfeito. Então, Deus chega para ele e fala: não temas, porque durante todo o Antigo Testamento, quando Deus aparece, a pessoa teme ser destruída, teme a morte por causa do seu jeito, do seu ato, né, de ser pecadora e Deus ser santo. Então Deus aqui para mim, ele já antecipa e diz: não temas, Abraão. Por que, que eu creio nisso? Porque ele diz assim: eu sou o teu escudo, eu te protejo. Mas eu te protejo de quem? Abraão, não temas, porque eu te protejo da minha ira. Olha só que belo isso. Então Deus protege Abraão da sua ira. É como se aqui Cristo faz isso. Ele nos protege da ira de Deus, porque o sangue dele foi capaz de suprir a ira de Deus, né? De, de saciar a ira de Deus. Então, como o tampão da arca, que era a tampa do propiciatório, que Deus não destruiu o povo porque tinha essa tampa, né, que não deixava, né, que protegia. É como se você, hoje, Deus não destrói as nossas vidas porque ele vê em nós Cristo Jesus. Então, Deus diz para Abraão: não temas, porque eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo. Por isso que Abraão não precisa temer. Não precisa temer quem ele é. O próprio Deus o protege. O próprio Deus cuida de Abraão. E logo em seguida Deus diz que o galardão ou a recompensa, em outros textos vão dizer recompensa, a Abraão será grande. Por mais que essa expressão
possa ter um peso de salário, a ideia de recompensa, de galardão, em outros textos do Antigo Testamento traz a ideia de salário. Aqui nesse texto, galardão é um reconhecimento especial dado a um servo fiel ao rei, que realiza um serviço ousado e arriscado. Aqui nesse texto, a ideia de galardão, de recompensa, como dizem outros textos, é a ideia de um servo fiel ao rei que realiza algo que é arriscado, que é ousado, mas ele realiza porque ele ama esse rei. Então, Deus chega para ele e fala: o teu galardão, a tua recompensa, o que eu vou dar para você é muito importante, é muito grande, sobremodo grande. Esse texto, em alguns momentos, em alguns comentaristas vão ligar esse texto às bem-aventuranças de Jesus, lá em Mateus capítulo 5, por exemplo. O dom de Deus é prometido àqueles que confiam e arriscam as coisas, e arriscam quando as coisas parecem quando as coisas parecem contrário ao que nós enxergamos, né? Então, isso é muito importante, porque a recompensa de Abraão é a terra prometida. Porque logo na sequência do verso 7 em diante, Deus vai falar sobre essa terra prometida. E nós não podemos nos enganar com os mercadores da fé, dizer que essa recompensa a Abraão era só a questão de bens, de dinheiro. A terra prometida era infinitamente mais importante de qualquer punhado de bens materiais que Abraão possa ter aqui na terra. Qualquer um. A terra prometida era muito mais importante. Mas para ter a terra é necessário o herdeiro. E nisso há dúvidas do coração de Abraão, como nós vemos no verso 2 e verso 3. Afinal, como Abraão não tem filhos, ele fica triste, pois um escravo Damasceno herdaria tudo, o escravo Eliezer herdaria tudo que ele tinha. Após o protesto, Deus reafirma essa promessa. E Yahvé fala fala com sua palavra majestosa e de Senhor que ele é, que governa sobre tudo e sobre todos, sobre todo o universo e sobre tudo. E ele diz: seu próprio filho será o seu herdeiro, como lá vemos no verso 4. E eu estou usando a ideia de Yahvé, a palavra Yahvé, não a Deus, que é Elohim, né, que nós vemos muito também na Bíblia, mas Yahvé, porque quando se fala Yahvé no Antigo Testamento, nós precisamos lembrar do Deus da aliança. A ideia de Elohim é o Deus Criador, tá? O nome do Deus Criador, mas Yahvé é o Deus da aliança. Então, é muito importante aqui entender que as promessas ditas aqui é para esse Deus da aliança, que é Criador, mas aqui eu gosto de usar essa expressão de Yahvé, tá? Ele ele que promete, é a palavra dele que faz com que Abraão creia. E logo no verso 5, Deus fala para Abraão, melhor dizendo, sair para fora e ver as estrelas. Ele precisa ver as estrelas. Isso é muito interessante, porque como Abraão ele é do Ur, da cidade, da região do Ur dos Caldeus, uma das regiões místicas, né, dos babilônios, uma das atuações místicas era olhar as estrelas para descobrir o que aconteceria no futuro. Então Deus chega aqui e fala assim: olha, vai lá, olha as estrelas. Ele traz isso e faz um ressignificado. Ele fala: não são as estrelas que vão definir o seu futuro, mas é a minha palavra. Mas eu quero que você olhe as estrelas, porque você vai ver que a sua posteridade vai ser muito maior, porque ele diz aqui a expressão,
no verso 5: olha para os céus e conta as estrelas se podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Será assim a sua posteridade. O mesmo Deus que cria o universo pode fazer um filho de uma mãe estéril ter descendentes incontáveis. O mesmo Deus que criou, e como diz lá em Isaías, que ele chama as estrelas pelo nome, porque ele conhece a cada um das estrelas. Esse mesmo Deus faz a partir de um filho, vindo de uma mulher estéril, de um casal de idoso, ser descendente, ter descendentes incontáveis nessa terra. E qual é o resultado disso, meus irmãos? Ele creu. Abraão creu na palavra de Deus, na palavra de Yahvé. O texto apresenta como uma fé que surge. Não há nenhum argumento matemático, não há nenhum argumento humanamente lógico, vamos dizer, porque tudo que está acontecendo diz contrário à promessa, né? Mulher idosa, estéril, né? Tudo que está se desenhando é contrário à promessa, mas Abraão creu apenas, entre aspas, na palavra de Deus, Yahvé. E o que mudou da dúvida do início, nos versos 2 e 3, para então uma fé, agora no verso 6. Abraão agora permite que Deus seja não seja apenas uma hipótese na sua vida, mas a voz de Deus se torna a voz de Deus em torno da qual a sua vida é organizada. Abraão agora permite que Deus não seja apenas uma hipótese, não é algo imaginário sobre o futuro, sobre o que vai acontecer, não é algo não, mas a voz de Deus se torna a maneira pelo qual Abraão organiza a sua vida. Por isso que muda, por isso que há essa mudança na vida de Abraão. Eu queria trazer algumas lições para os irmãos nesse estudo. Primeira lição, meus irmãos: o plano de Deus sempre permanece o mesmo. Ele deseja que a sua glória encha a terra. Esse é o plano de Deus. E como eu e você já lemos a Bíblia, conhecemos a palavra de Deus, nós temos a certeza que isso vai acontecer, porque é a promessa. Leia o livro de Apocalipse. Ele mostra isso através da vida de Abraão. Ele deseja e ele vai cumprir. Esse é o plano dele. Esse é o desejo dele, fazer o nome dele grande, a glória dele encher a terra. E ele vai cumprir isso. Não importa o que aconteça. Por quê? Porque o que Deus deseja, ele faz. Não há quem peça. Não há quem coloque problemas. Não há doença, não há esterilidade, não há nenhum problema. O que Deus deseja, ele faz. Ele vai fazer. A terra se encherá da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Isso vai acontecer. E eu desejo, meus irmãos, do fundo do meu coração, ver isso acontecendo o mais rápido possível. Esse é o desejo do nosso coração. Acabar com a corrupção, com as mortes, com a fome, com a pobreza, com as doenças, acabar com tudo isso e podermos viver plenamente o que deveríamos ter vivido lá na criação. A glória de Deus encherá a terra como as águas cobrem o mar. Glória a Deus por isso. Segunda lição, meus irmãos: não duvide do poder de Deus, pois aquele que criou o universo através da palavra é capaz de fazer muito mais do que a gente sonhou. Não duvide do poder dele. Não duvide do que ele é capaz. Se ele chegar e falar,
Eu vou fazer isso, creia que ele vai fazer. Não duvide do que ele pode fazer. Não duvide disso. Se for plano de Deus, parte do plano de Deus, ele vai fazer, meus irmãos. Ele é poderoso para fazer o que ele quiser, da maneira que ele quiser, como ele quiser. Ele faz. Não duvide disso. Não duvide disso. A questão é que muitas vezes nós queremos algo apenas para esbanjar, né? Como diz o texto, para esbanjar nos nossos prazeres, nos nossos deleites. Isso Deus não vai fazer, tá? Isso daí é te dar algo, fazer algo só para você se esbanjar não. Mas se isso servir para que o nome dele seja glorificado por toda a terra, isso ele faz. Ele faz. Deus tem poder para fazer o que ele quiser. Deus tem poder para perdoar quem ele quiser. Deus tem poder para curar quem ele quiser. Deus tem poder para restaurar quem ele quiser. Deus tem poder para agir em quem e como ele quiser, meus irmãos. Temos que crer nisso. Não duvide do poder de Deus nunca, nunca. Isso parece meio óbvio falando isso, mas no dia a dia, não duvide do poder de Deus. Não duvide de quem Ele é. Terceira, não reduza o galardão de Deus, como eu mencionei anteriormente, às bênçãos terrenas. Há uma casa melhor, há um carro melhor, há um computador melhor. Não reduza o galardão de Deus a isso, as bênçãos de Deus nisso. Não reduza, meus irmãos. O plano de Deus é muito maior. Não reduza o plano de Deus a desejos egoístas e mesquinhos e medíocres nossos. Não reduz. O plano de Deus é muito maior do que ter um computador, ter um carro, ter uma casa. Como eu já vi uma pessoa dizendo e dando um testemunho que ela é grata a Deus porque Deus deu. Ela sempre sonhou em ter uma porta de 2 metros, 2,5 metros de altura na casa e agora ela tem. Não reduza, não reduza ao galardão, a recompensa que Deus pode dar a bens materiais. Não reduza isso. A maior bênção que Deus pode nos dar é Ele. Como diz o salmista, se me faltar tudo, Deus é comigo, porque o bom pastor é meu guia. Eu não posso ter nada, meus irmãos, mas com Deus eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Então creia nisso. Creia nisso na sua vida dia a dia. Creia nisso. Aqui, se você tem Deus no seu coração, você tem tudo. Isso não significa que Deus não gosta de abençoar o seu povo. Pelo contrário, já é uma promessa, como disse lá em Gênesis capítulo 12. Deus já vai abençoar o povo. E a maior bênção, claro, é a vinda de Jesus, é a salvação. Mas Deus é um Deus abençoador. Deus é um Deus galardoador, como diz o outro texto da palavra. Mas não reduza esse Deus a bens que a traça, a ferrugem corrompe. Não reduza esse Deus a isso, meus irmãos. O plano de Deus é muito maior. É fazer o nome dele grande sobre a terra. É abençoar as nações. É fazer Cristo conhecido entre as nações e a glória dele se encher por toda a terra. Esse é o desejo de Deus. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano dele, meus irmãos. É isso que ele quer. E é isso que ele chama a nós para participarmos disso. E tenho certeza que se você desejar, falar, eu quero participar disso cada dia na minha vida. Deus vai te dar situações que você vai se sentir muito mais abençoado.
E ele mesmo diz que muitas vezes é melhor dar do que receber. Outra coisa, quarta lição, essa história que nós lemos hoje de Abraão, de Gênesis capítulo 15, de 1 a 6, e toda a história dele, não é uma história para ser lida e deixada no passado, como se fosse algo distante, algo que precisamos ir lá dar uma olhada de vez em quando, mas a gente precisa trazer ela presente. Eu preciso trazer essa história para o agora, para o real. Eu preciso trazer ela para a minha vida e entender que eu faço parte dessa história. Essa história é a história da formação do povo de Deus, do povo de Israel, que é a igreja dele. Se é a igreja, essa história é a história da minha vida, da raça humana, do meu povo, da igreja. Essa é a história de Abraão. E por causa de Cristo Jesus, o verdadeiro descendente dele, eu me torno filho de Abraão, mas principalmente por causa de Cristo Jesus, eu me torno filho de Deus, adotado por Deus. Nós precisamos trazer isso para perto, meus irmãos. Quando Abraão, quando Deus chama Abraão para fora e fala conta as estrelas, porque a sua posteridade vai ser maior do que essas estrelas, nessas estrelas tem o seu nome lá. Você está lá. Se você entende que Cristo morreu na cruz e te salvou e te conectou de volta para Deus. Se você tem Ele morando no seu coração, se você tem Deus como Pai, você faz parte dessa história. Essa história não é uma história isolada para ler lá no final, para olhar e falar, poxa, que legal, Abraão. Não, meus irmãos. É por causa dessa história nós estamos nos reunindo para adorar a Deus, que estamos aqui. É por causa dessa história que ali, quando Deus chama para ver as estrelas, Ele está falando para ver eu e você lá no futuro. Por causa dela, por causa de Jesus Cristo, que morreu. Precisamos trazer essa história para mais próximo de nós e entender que há pessoas também que não sabem, meus irmãos, que fazem parte dessa família. Há pessoas que não sabem disso e precisam conhecer a Jesus Cristo e precisam ouvir desse Deus maravilhoso. Há pessoas que não sabem disso. Por isso, eu quero te convidar a orar para que Deus se revele a essas pessoas, a orar para que Deus nos use para comunicar o Evangelho, a presença dele a essas pessoas. Vamos orar. Deus e Santo, nós te bendizemos e te adoramos. Obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu Abraão, o Senhor deu fé para ele, o Senhor ah, prometeu a descendência e cumpriu, porque o Senhor é o Deus da promessa, o Senhor é o Deus da aliança. Se o Senhor faz, o Senhor cumpre, Pai. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor por se importar conosco, por não nos deixar da maneira, Senhor Deus, que nós estávamos, mas nos salvar, Senhor Deus, do pecado e de nós mesmos. Eu oro, Senhor Deus, em nome do seu Filho Jesus, para que a tua mão poderosa possa nos fortalecer, nos guiar, nos proteger, e para que possamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, testemunhar do teu amor, Senhor Deus, entre as nações. Para pessoas que ainda não sabem que são parte dessa família, da família de Abraão, que são partes dessa da graça do Senhor, da família de Deus. Eles não sabem ainda. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos capacite a
anunciar, ó Pai, a eles esse Evangelho Salvador. Seja no Brasil, seja na Ásia, seja na Europa, seja na África, qualquer canto desse mundo, Pai. Oramos, ó Pai, não nos deixe com que pensemos que o que o Senhor quer nos dar se basta nesse mundo, mas que possamos, em nome de Jesus, entender que o que o Senhor deseja para nós é algo muito maior. Mas isso não significa que o Senhor não está preocupado com aqueles que estão desempregados ou doentes. E rogamos a cura, rogamos o emprego, rogamos o cuidado diante da situação que o Brasil está envolvendo com crises políticas em todas as instâncias, em todos os poderes, econômicas. Clamamos, Senhor Deus, vem com a tua mão poderosa, cuida daquele que está necessitado, Pai. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, estenda a tua mão sobre nós. Amém. Deus abençoe. Um ótima noite e restante de dia a todos. Forte abraço.